Bom dia, hoje vamos falar sobre o gênero épico. O que vem a ser o termo épico? O termo épico significa versos, poema. É um gênero literário que consiste em expor de forma literária acontecimentos lendários da história de um povo. Então, o texto épico é baseado em fatos do passado, da história de um povo. E ele apresenta elementos imaginários e fictícios, dando ao texto uma conotação literária. Esse gênero, além de apresentar fatos históricos, engloba também as figuras fantasiosas, que eram os deuses. Esses deuses poderiam interferir na trama, ajudando o personagem principal ou atrapalhando. O texto épico nada mais é do que uma narrativa em versos, considerando alguns elementos naturais, que o caracterizam. Então, ele se constitui do narrador, que é que conta a história, o enredo, os personagens, o tempo, que é geral no passado, e o espaço. O gênero épico, a origem. A origem foi na Grécia, com Homero. O Homero foi o autor de Odisseia e Ilíada, o famoso Homero. Não tem como pensar em epopeia e não lembrar de Homero. Claro que tiveram outros escritores também famosos, que consolidaram o gênero épico, mas o Homero não tem como a gente não lembrar dele. Então, as epopeias são muito importantes, porque são clássicos, Então, assim, além da gente poder conhecer os principais fatos que ocorriam na época, a cultura de um povo, os seus valores sociais, éticos e políticos, são textos ricos, cheios de referência, tanto reais quanto mitológicas. Então, revelava muito sobre o que o autor pensava também na época. Então, é um gênero riquíssimo. E muitas das palavras que eram usadas nessa época já caíram em desuso hoje. Então, é necessário fazer um estudo de todo o contexto, de tudo que acontecia e que hoje em dia não acontece mais. Quer dizer, as palavras mudaram o sentido, Isso é muito rico, muito interessante. Mas vamos lá. A estrutura da epopeia. Então, uma epopeia ela é dividida em partes. Essas partes são denominadas cantos, que são organizadas de modo a cumprir funções pré-estabelecidas, que são que é a proposição, que o poeta define o tema e o herói de seu poema. A invocação, que é onde ele pede ajuda a uma divindade inspiradora da poesia. Então, ele pede inspiração para desenvolver da melhor forma possível esse tema. A dedicatória, que é a oferta da obra, isso pode existir ou não. A narração, que é onde o poeta narra as aventuras. E a conclusão, onde o poeta encerra a sua narrativa após relatar os feitos gloriosos que marcavam a trajetória do herói. Então, a epopeia também tem a estrutura, que são os elementos. Quais são elas? É a ação, é o tema que vai desenrolando ao longo da obra, que deve revelar grandeza e heroísmo. O personagem, que é o herói, que deve ser uma pessoa, que normalmente era uma pessoa de alta condição social, moral e ética, que apresentava grandiosidade de caráter. O maravilhoso, que é a intervenção dos seres superiores dos deuses. E a forma, que era a estrutura versificada, estilo elevado e grandiloquente, adequado à majestade da matéria tratada. Então, na estrutura da epopeia, a gente também tem a qualidade, que é a unidade, que é a ligação das partes, série de acontecimentos num todo harmonioso. Variedade, introdução de episódios. Veracidade, assunto real, ou pelo menos verossímil. Integridade, estrutura narrativa com introdução, desenvolvimento e enlace. Então, esse é o gênero épico, E dentro do gênero épico, a gente encontra grandes obras, Uma que a gente está lendo agora, que é O Uruguai, é uma obra muito rica, de difícil entendimento, mas muito rica. Então, é necessário fazer uma pesquisa, um estudo do que passava nessa época, assim, para entender um pouco também do que o autor quer dizer em algumas situações. Então, eu aprendi muito com essa leitura, eu li 2 vezes cada canto. Foi um pouquinho difícil entender, mas valeu a pena. E assim, a mensagem principal que a obra deixa pra gente é a injustiça contra os índios,
Então, vou falar um pouquinho sobre a obra rapidamente. Então, o objetivo da obra, qual era? Satirizar os jesuítas e agradar o Marquês de Pombal, que era o protetor do poeta, do escritor. Então, na análise do livro, que é um poema épico de 1769, critica drasticamente os jesuítas, que eram antigos mestres do autor, Basílio da Gama. Ele alega que os jesuítas apenas defendiam os direitos dos índios, para serem eles mesmos os seus senhores. O enredo situa-se em torno dos eventos expedicionários e de um caso de amor e morte no reduto missioneiro. Então, pelo Tratado de Madrid, que foi celebrado entre os reis de Portugal e de Espanha, as terras ocupadas pelos jesuítas no Uruguai deviam passar da Espanha a Portugal. Então, os portugueses ficariam com os 7 povos das missões e os espanhóis com a colônia de Sacramento. Então, nos 7 povos das missões era habitada pelos índios e dirigida por jesuítas que organizaram a resistência à pretensão dos portugueses. O poema narra que foi a luta pela posse de terra, travada em princípio de 1757, exaltando os feitos do general Gomes Freire de Andrade. Basílio da Gama dedica o poema ao irmão Marquês de Pombal e combate os jesuítas abertamente. Então, basicamente, é essa a história do livro, O Uruguai. Como eu disse, é um livro muito rico, né? E deixou pra gente a triste história, né? Dessa injustiça contra os índios, que com certeza foram os mais afetados na época. E eu deixo para vocês a seguinte missão: construir um canto e sobre o assunto que lhe interessar, que você goste mais, sobre qualquer tema, tá? E deixar pra gente como atividade. E aí relembre do uso dessas palavras, né, do Uruguai. Faça com as palavras que você achar mais interessante. Procure sentido a elas, pesquise e construa um canto pra gente. Até mais, obrigada.